Olá pessoal, tudo bom? A gente está dando início aqui a, vamos dizer, uma videoaula sobre a aula 7, né? Que a gente vai falar aí sobre um pouco sobre proxies e etc, tá bom? Então, da disciplina de Ethical Hacker, como vocês já sabem. Então, qual que são aí os itens que a gente vai cobrir nessa pequena aula aqui, né? Gravada. Uma introdução a um a um software específico de proxy, que é o Proxy Chains, né? Falar um pouco sobre como funciona essa ideia de cadeia de proxies, né? Que esse software usa, como fazer a instalação, né, do Proxy Chains, a configuração e o uso bem de uma forma bem simplificada dele, tá bom? Então vamos lá, né? Começando, é esse o software que a gente vai falar aí um pouco essa semana, né? Vocês pediram aí, né, pra gente tocar um pouco nesse assunto, então eu tô trazendo aqui para vocês, tá? Então, o Proxy Chains é um software de código aberto, né, e ele é usado no Linux, né, e no Kali Linux que vocês têm já utilizado em várias aulas, ele já vem pré-instalados como uma das ferramentas aí de segurança, né? Então, o que, que ele faz, né, essa ferramenta? Ele redireciona as conexões de TCPs através de proxies, né, de vários tipos, seja Tor, SOCKS ou HTTP, HTTPS, e permite encadear, né, vários servidores proxy para poder tentar aí ocultar o endereço IP, né? Então essa é a ideia, que oculte o endereço IP do tráfego de origem, né? E dessa forma tentar evitar aí burlar os IDS, os firewalls, né? Ou pelo menos, né, não dá para descobrir qual é a origem real, né? Vai ter uma origem camuflada, assim, né? Então, a gente pode usar isso para, né, esse software, o Proxy Chains, para várias situações, né? Desde situações lícitas, né? Então, você quer evitar realmente que o seu endereço IP ele se torne público, que outras pessoas de repente fazendo um spoofing na rede, um scanning na rede, descubram qual é o seu endereço ou qualquer coisa do tipo. Então, tentar evitar isso, né? Ou mesmo quando você está fazendo, né, no processo de ethical hacking, fazendo scanning de algum alvo, né? Para você também conseguir fazer com maior similaridade com o que os hackers de fato utilizam, né? Porque eles não vão utilizar IPs próprios deles que deem para ser identificados, né? Então, normalmente eles vão utilizar alguma forma de mascarar isso, né? Os IPs para usar outros IPs para não serem descobertos, né? Então, quando você está, né, no processo de ethical hacking, mais uma vez, né, você está tentando simular, né, o mais próximo possível da situação, né, para poder depois, né, se precaver. Então, como eles utilizam esse tipo de técnica, é importante também o conhecimento, né? Então, com o encadeamento aí de vários proxies, né, dificulta aí a localização de endereço IP de origem, né, o que fornece uma maneira de permanecer anônimo, né? Então, é uma forma bastante utilizada, né? Porém, né, é possível que esses servidores proxies eles registrem o tráfego para poder até obedecer às leis e jurisdições locais, né? Então, não quer dizer que é 100%, né, não seguro, né, 100% anônimo. Pode ser que exista algum registro, né, desse tráfego que está acontecendo, tá? Então, tem que tomar cuidado na hora de escolher qual é o proxy, né, vai ser utilizado. Então, como que funciona essa ideia de cadeia de proxies, né? Então, você tem ali, você configura vários proxies, né, e eles vão passando esse tráfego de um para o outro, né, como nessa imagem. Então, o cliente vai para o proxy
1, 2, 3, enfim, até chegar aonde, né, o seu destino, que pode ser um servidor web ou pode ser qualquer outro tipo de serviço também que você esteja procurando. Com isso, né, fica muito mais complicado, né, de você poder verificar, e essa cadeia ela pode também, você pode configurar para que ela se altere ao longo do tempo, né? Não é sempre o 1, 2 e o 3, né? De repente tem outros proxies, então vai 1 para o 3, para o 2, para depois. Então você pode fazer vários tipos de caminhos e nas várias vezes, né, que você vai fazer um scanning de algum serviço ou qualquer coisa do tipo, algum acesso, né? Então isso dificulta porque você não consegue saber também qual que é o comportamento, né? Porque o comportamento acaba sendo meio randômico, tá? Então, os proxies, eles são, né, projetados para aceitar o tráfego, né? E encaminhar para um alvo escolhido. Então, essa é vamos dizer, o papel do proxy. E quando você encadeia múltiplos proxies, torna-se muito mais difícil, como a gente falou, né, a detecção do endereço IP original. E se um desses proxies, né, que a gente está usando dentro da cadeia estiver fora da jurisdição da vítima, né, do nosso destino, é muito mais improvável que esse tráfego possa ser atribuído ao endereço IP. Então, é muito comum você usar proxies de outros países, né? E principalmente de um país que não seja o país, né? Daquele que você quer atacar. Então, é muito comum usar proxies da Rússia, da Ucrânia, né, que são países que normalmente eles não cedem, né, os seus dados, né, nesse tipo de atos aí, tá? Então, só que tem aí alguns cuidados, né, como eu disse, para se escolher um proxy, né, a gente não sabe quem que fez ou quem mantém esse proxy, né, para usado para as conexões, né, e aí a gente não sabe, ele pode estar vendo tudo, né, o que está sendo feito durante a conexão. E também há algumas suspeitas, né, que não são totalmente provadas, mas que é importante pensar, né, no cenário da segurança, é que alguns desses proxies eles podem ser como um tipo de um honeypot para tentar monitorar as pessoas que estão saindo pelo Tor, né? Então pode ser feito, pode ser que alguns proxies eles tenham esse papel, eles não sejam só, né, facilitadores, mas também sejam uma forma de fazer investigação, né? E o que é um honeypot, né? Basicamente, o honeypot ele é um computador que com a ideia de atrair aí cibercriminosos, né, que procuram obter acesso não autorizado às informações, né? Então, o honeypot normalmente ele vai estar ali aberto para o uso, né? E às vezes não só como um proxy, mas pode estar com serviços abertos para serem explorados, né, por cibercriminosos na tentativa de descobrir quem são esses cibercriminosos, né? Então, essa é a ideia aí dos honeypots, ou pelo menos descobrir que tipos de técnicas, né, são utilizadas dentro do processo de hacking, enfim. Então, eles são computadores que estão prontos para serem abusados ou para serem usados para coisas ilícitas, por exemplo, né? Então, um proxy ele pode ser um honeypot, né? A gente não tem certeza. Então, o ideal mesmo seria que a gente pudesse ter o próprio proxy para poder garantir que essas coisas não estão acontecendo. Porém, né, muito pouco provável que a gente vá ter isso. O legal seria tentar achar proxies que sejam aí confiáveis, ou mesmo tem alguns proxies pagos, né, que já tem uma certa fama, então podem ser mais interessantes do que eles simplesmente gratuitos, que a gente não tem muita
noção, né, do que pode estar acontecendo. Bom, e agora falando um pouco da prática, né, do proxy chain, né, ele para você poder fazer ele funcionar no Linux ou no Kali Linux, qualquer, né, Linux que a gente vai fazer. No Kali Linux, normalmente ele já vem instalado por padrão, né, então talvez não seja necessário, mas em outros Linux é muito simples, né, de instalar. A gente instala o Tor, porque ele utiliza, né, o Tor como uma infraestrutura também, e o próprio proxy chains aí, né? Então a gente tem aí esses dois installs super simples, nada muito complexo, né? O que vem um pouco mais de complexo é a parte da configuração, né? Você vai configurar o arquivo dele que fica dentro do DTC, né? Que é o proxychains.conf, que é onde a gente vai colocar quais proxies a gente vai utilizar e etc, né? Fazer algumas configurações importantes, tá? Bom, aqui é o arquivo, né, de configuração, né? A gente tem aí ele basicamente várias coisas estão comentadas, né? Mas a gente tem aí primeiramente a forma como vai funcionar a cadeia, né? Então do lado aqui nosso, né, no começo do arquivo, a gente vê que tem três formas dele funcionar: o Dynamic Chain, o Strict Chain e o Random Chain, né? Ele vem por padrão no Strict Chain, né? Que significa o quê, né? Significa que todos os proxies que você colocar lá na lista de proxies, primeiro, eles têm que estarem, vamos dizer, online no momento que você for fazer algum acesso, enfim, através da cadeia de proxies, e aí você, né, para você poder fazer acesso. Então, se algum tiver offline, você não consegue completar a sua requisição, tá? Então, o Strict Chain, se você colocar 5, 6 proxies ali na sua cadeia, todos têm que estar online naquele momento, né? Se algum falhar, você não vai conseguir fazer requisição. O Dynamic Chain, ele é bem mais flexível, né? Ele vai usar aí a cadeia de proxies, né? Na ordem que eles estão aparecendo na lista, tá? E precisa que pelo menos um deles esteja online, né? Então, se, por exemplo, passar a primeira linha do seu proxy, a gente tiver online, vai para a segunda, enfim, até achar algum que está online, e se tiver pelo menos um, ele vai completar a sua requisição, né? Ou você pode ter dois, enfim, só que ele sempre vai seguir a mesma ordem, né? Então ele vai para o primeiro, segundo, terceiro e pronto. Então, se você tiver só um que tiver online naquele momento, né, fica muito mais simples de ser rastreado, né? Então pode não ser tão legal. O Strict Chain, como ele segue também a mesma ordem, né? Então também, se for você de repente tiver um certo rastreamento, assim, com detalhe, talvez, a depender de quantos, né, proxies tem na cadeia, pode ficar fácil também de ser detectado de onde está vindo, né? Então, quanto mais proxies na cadeia, melhor em tese, né? E o Random Chain, né, ele é uma forma que ele vai pegar randomicamente, né, aqueles proxies que estão dentro da lista, né? Então ele pode pular do 1 para o 3, depois volta para o 2, enfim, né? E vai fazendo cada vez de uma forma diferente, o que é um dos melhores, né? E, né, mais para baixo ali a gente vê que tem uma variável que chama chainLength, né, que seria o mínimo de proxies que são necessários para que o Random Chain funcione, né? Então ele veio aí comentado como 2, então se você tiver lá uma lista de 5, 6, enfim, pelo menos 2 tem que estar online naquele momento para poder funcionar o Random Chain. Se você tiver
só um, por exemplo, ele vai retornar, né, um erro, enfim, você não vai conseguir terminar sua requisição, né? E aí você pode aumentar, diminuir, colocar o número que você achar mais necessário, tá? O Quiet Mode é para não aparecer, né, na linha de comando as saídas conforme vai acontecendo aí, né, ele vai andando pela cadeia, tá? Se quiser deixar dessa forma, beleza, né? Possível. O Proxy DNS é uma nova aí, uma proteção a mais aí para que o DNS não fique exposto, né? Vamos dizer, não tenha ele seja vazado, né? Porque as requisições DNS, né? Normalmente elas sempre vão para um servidor que já está configurado na sua própria máquina, né? Então a gente tem um servidor de DNS para onde sempre vão as requisições, né? E se essa requisição ela vazar, isso já complica bastante. Então, essa variável estar descomentada é que ele vai proteger isso para que não aconteça o vazamento dessa informação, tá? Enfim, aí tem algumas coisas de timeout, né? De tempo que ele vai testar conforme vai passando aí em cada uma dos proxies, né? Quando ele vai tentar a conexão por 15 mil milissegundos, enfim, depois de um tempo tem timeout, enfim, tá? E aí vem o proxy list mesmo, né? Que são as listas dos proxies, né? Então aí tem um formato, né? Com alguns exemplos, você pode ter aí alguns proxies que eles têm, né? Que nem o primeiro aqui do exemplo, SOC 5, que é o tipo, né? Do proxy, né? Qual é o IP, a porta, logo em seguida, e aí pode vir usuário e senha, né? Porque alguns proxies eles têm usuário e senha, que aí seriam mais, principalmente os que são pagos normalmente tem, né? Aí que são campos opcionais, porque né, tem vários que não tem também. Então, aí sempre aparece nesse formato. E lá embaixo, né, na última linha, a gente vê que já tem aí um proxy default que já vem, né, que é o do Tor, né? Então essa porta 9050 é a do Tor, tá? Então esse é vamos dizer, o arquivo de configuração da forma padrão que ele vem, né? Qual que, né, aqui, né, exercício como que a gente poderia fazer, né? Então, acho que para a gente começar a trabalhar com isso, né, evitar o strict chain, né, porque ele é muito estrito, né, então muitos proxies eles não ficam 100%, não são 100% resilientes, né, então eles não estão online 100% do tempo, né, então é complicado. Então, você deixar uma coisa muito estrita, tá? Então é legal talvez usar ou Dynamic Chain ou Random Chain, né? E com tamanho variável de quantos proxies que tem, né? Tá, então eu coloquei aqui, eu mudei, né, para o Dynamic Chain, que é o mais interessante, né? Que pelo menos um estar ativo, né? Mas principalmente para fins aí, né, didáticos. E lá no fim eu coloquei alguns proxies, né, que eu encontrei, tem listas públicas, né, de proxies que vocês podem procurar aí com os vários tipos, né, e também os IPs, as portas, né, então é bem interessante você tentar procurar aquela dica, né, de ser de um país diferente daquele que vai ser o seu alvo, né? Então, se você está fazendo um processo de ethical hacking, muitas vezes, né, o servidor pode estar no Brasil, ou pode estar nos Estados Unidos, então é interessante procurar outros países diferentes, né? Então, Rússia, Ucrânia, China, enfim, né? Ou até outros países da América Latina, tá? Então, aí vocês podem colocar, esses aqui foram alguns que eu coloquei, né? Que no caso do Dynamic Chain, ele vai, né, passando de um em um e tem que estar, pelo menos um deles tem que estar ativo, tá?
Então, vamos lá. E, né, aqui só para mostrar, né, antes do uso do proxy chain, né, qual que é o IP da minha máquina, né? Então, fui lá no What's My IP, né, que a gente conhece aí, e aí ele mostrou, né, o meu IP, e tem também esse outro site também interessante, que é o DNS Leak Test, né, também fala isso, tem algumas outras informações, e ele fala, inclusive, da onde que é esse IP, né? Então é bem interessante, né? Fala que eu sou de São Paulo, Brasil. O que é verdade, né? Mesmo IP e tudo mais. Bom, e aí, né, usando, né, o Proxy Chains. O Proxy Chains, você vai usar na linha de comando, ele é muito simples de usar, né? Porque, na verdade, você vai usar ele, né, Proxy Chains, e vai chamar aquilo que você quer, né? Vai chamar, você pode chamar, no nosso caso aqui, que está mostrando, estamos chamando o navegador, o Firefox, para abrir na página What's My IP. Posso usar o Nmap, né, chamar o Nmap, e aí ele vai mascarar o meu IP. Posso usar o Netcat, posso usar o Hydra, né, todas as ferramentas que a gente já trabalhou nas aulas, né? Você pode só colocar o proxy chain antes, coloca o comando da ferramenta, né? Enfim, e aí ele vai mascarar, enfim, vai fazer todo esse processo aí, tá? Da cadeia de proxies. Então, nesse caso, eu chamei o Firefox abrindo essa página, né? Aí, depois de um tempo, né? Aparece aí o meu IP, né? Como vocês veem, já não é mais o mesmo IP, né? Porque aquele outro lá eu abri o meu navegador normalmente, né? Com o IP que era normal, e aqui vocês percebem que ele mascarou para um IP aí que ele diz que é da Argentina, né? E até eu fui olhar também aqui no DNS Leak Test para confirmar, né? Então é de Mendoza, na Argentina, né? Porque eu coloquei um dos proxies aqui da minha cadeia, é da Argentina, então saiu por ele, né? Essa requisição. Então é só para vocês verem que realmente ele mudou, né? Eu não estou mais, né? De fato expondo o meu IP, né? Original, né? E agora eu tô usando através do proxy, tá? Então, é isso, né? Para nossa atividade de hoje, né? Nossa mini aulinha aí, né? Para vocês um pouco, e até mais a gente conversa aí, tá bom?